Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior da Escola de Forex. Hoje vou ensinar como você pode aumentar o nível de acerto em suas operações, fazendo uma filtragem nas entradas, utilizando Price Action, leitura de Candle e retrações de Fibonacci, além de algumas outras dicas que eu vou passar também. A ideia de fazer esse vídeo surgiu porque um amigo de Portugal entrou em contato comigo pedindo uma ajuda para melhorar o setup dele. Ele já tem uma estratégia definida que ele já utiliza já há algum tempo, mas ele quer melhorar a porcentagem de acerto nas entradas que ele faz utilizando essa estratégia dele. Então ele veio me perguntar se daria para fazer algum tipo de filtragem nessas entradas ali para melhorar o nível de acerto. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu acredito que as dicas que eu vou passar hoje podem ajudar também a outras pessoas, né? Porque eu ia passar as dicas para ele, mas eu falei, vou fazer um vídeo assim, além de ajudar ele, eu consigo ajudar outras pessoas, porque essas dicas eu creio que elas servem para serem usadas também em várias outras estratégias. Então, se você já tem uma estratégia definida e quer aumentar o nível de acerto, quer melhorar ali o nível de acerto, filtrando as entradas, essas dicas eu tenho certeza que vão te ajudar aí nessa filtragem, ok? Então vamos dar início aqui. Eu vou pegar aqui as regras que ele me mandou, ele me explicou certinho como funciona o setup dele, aqui é o setup dele. Deixa eu abrir aqui as regras. Bom, vamos lá. O ativo que ele opera mais no EURUSD, ele comentou comigo que opera mais no EURUSD, mas pode ser usado em qualquer um dos principais pares, né, os chamados os majors. Ele opera mais em M15 e em M30, é o foco dele operar nesses times, mas ele me relatou que também funciona em times maiores. Ele utiliza no gráfico uma média móvel de 20, uma de 50, uma de 100, todas configuradas como simples. As regras são: esperar pela formação de um padrão de candle, que seria uma leitura de vela, uma leitura de vela, eu já comento um pouco mais a respeito sobre isso. Stop loss 3 pips acima do padrão, né, da vela que fez o padrão que ele está procurando, ele coloca 3 pips acima, por exemplo, se for uma operação de venda, ele coloca 3 pips acima da máxima. Entrada 3 pips abaixo do padrão, então se for uma venda, ele espera a vela de padrão e faz a entrada 3 pips abaixo dessa vela. O TP, ele utiliza 2 vezes o risco, então, por exemplo, se o stop loss dele for de 20 pips, ele vai usar 40 de TP. Ou ele deixa lá rodando, né? Ou ele sai na mão se caso sair-se as médias de 20 e 30 cruzarem contra. Por exemplo, faz de conta que ele está vendido, a operação, o mercado está indo a favor, está caindo, mas o mercado começou a voltar, não pegou o TP dele e as médias de 20 e 50 se cruzaram. Aí ele fecha na mão, ele faz a realização na mão. Aí ele acrescentou aqui: normalmente pega os padrões que ficam antes da média de 20, né, que é a primeira média, ou entre a média de 20 e 50. Então aqui é uma regra dele para estar entrando. Mas se o preço for além das duas médias, ou se estiver muito próximo da média de 50, eu já não entro na operação, pois pode ser uma reversão da tendência. E colocou aqui: espero sempre por uma retração visível de pelo menos mais de 2 candles. Então, pelo que ele me explicou, ele me mandou aqui 2 imagens como exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então ele pega um mercado em tendência, como está aqui, né, a média de 20, a média de 50 e uma média de 100. Ele espera o mercado formar uma tendência aí mais definida. Aí ele aguarda uma retração do preço, né, o mercado vem caindo, ele aguarda uma correção, uma retração, e a partir daí ele começa a procurar uma venda. Nesse caso aqui, como o mercado está caindo, ele começa a procurar uma venda caso o mercado faça aí uma formação de vela. Eu coloquei aqui, ele perguntou se eu utilizo, qual que eu utilizo. Deixa eu colocar aqui só as velas, eu já volto. As que eu utilizo são essas aqui, a martelo, quando ela forma no suporte, e essa quando ela forma na resistência, né? Elas têm nome, depende a posição, se a sombra está para baixo, se a sombra está para cima, se está fazendo a formação no suporte ou na resistência, elas possuem nomes diferentes.
Eu chamo todas de martelo, é questão de nomenclatura, acho que não é importante se você saber o nome exatamente de cada vela, se está para cima, se está para baixo. O importante é você conhecer a vela, que nem essa aqui é a martelo, essa é o homem enforcado, porque a vela está para baixo e está sendo na resistência, a sombra está para baixo e é formada numa resistência. Aqui com a sombra para cima, formada num suporte, é martelo invertido. E aqui é estrela cadente com a sombra para cima e formada numa resistência. Então, dependendo aí a posição da vela e se ela foi formada num suporte ou numa resistência, ela tem um nome diferente. Mas é questão de nomenclatura. Então, eu chamo todas de martelo. Que o importante é você entender para que funciona a vela, não saber o nome exato de cada um. Também essas daqui eu utilizo, spinning top e as doji. As que eu mais utilizo em suporte e resistência. Então, ali num exemplo, ele colocou uma vela, ele colocou um engolfo. Engolfo quase não utilizo. Eu olho outros critérios, né? Além dessas velas que eu mencionei, eu olho outros critérios que eu acho que são até mais importantes do que a própria leitura da vela em si, né? Então vamos lá. Voltando aqui, então ele pega aí uma tendência definida, espera o mercado cair, fazer uma retração na linha de 20, né? Ele mencionou que ele procura aí na linha de 20, até se passar um pouco ele procura, mas se chegar próxima das 50 ou passar das 50, ele já não procura mais, porque pode ser que nem um exemplo aqui, ó, ela passou da de 50, aqui passou até um xizinho, acho que ele indicando que não foi um sinal, mas foi um sinal para não entrar, né, que passou da de 50, então nesse caso aqui ele não entraria. Então aqui seria a entrada, o sinal que ele procura. Deixa eu dar um zoom aqui. Então o mercado caiu, veio buscar aqui a linha, a média de 20, formou um engolfo. A partir daí ele tem o setup dele, formou um engolfo, ou poderia ser um martelo, ou sei lá, qualquer outra leitura de vela. E a partir daí ele entra 3 pips abaixo, que no caso a entrada seria aqui, 3 pips abaixo, stop 3 pips acima. Eu acho que aqui está um pouco mais, mas é mais ou menos isso. Ele entra abaixo, põe stop acima e o risco ele coloca 2 vezes o stop. Então aqui é o setup dele, com as regras. Então a entrada, stop aqui e o TP aqui embaixo. Essa operação teria dado certo. Aqui quase cruzou para cima. Tem lá a regra que se cruzar para cima, as médias ele fecha na mão. No caso aqui quase cruzou, então acredito que ele deixaria ainda andar. E o mercado pegou o TP aqui. Se não tivesse pego, provavelmente ele fecharia aqui, ó. Deve ser por isso que ele colocou esse X, que seria o fechamento aqui na mão ou pegando no TP aqui embaixo. Ok, então a gente já conhece agora a estratégia, conhece o setup. Como que volta aqui? Beleza. Aqui é um outro exemplo que ele passou, seguindo aí a mesma linha de raciocínio. Deixa eu aumentar aqui um pouco. O mercado vem numa tendência de queda, as linhas aí apontando para baixo, com uma certa harmonia aí, indicando aí uma clara tendência de queda. O mercado fez uma retração próxima aqui da linha da média de 20 e fez um engolfo aqui, uma vela bem forte de queda, indicando aí entrada de força vendedora, que engoliu todas as outras velas, as velas anteriores engoliu todas. Então aí nas regras, 3 pips abaixo mais ou menos da vela que deu o sinal, stop um pouco acima aí da vela que deu o sinal e o risco de 2 vezes o tamanho do stop. Aqui também teria dado certo, o mercado buscou aqui o TP. Então é uma estratégia tranquila aí para estar utilizando. Se pegar aí o mercado com uma tendência definida, ela tem aí, eu creio que ela tem um nível de acerto interessante, porque está entrando aí a favor da tendência. Só que aí eu vou passar as dicas de filtragem que eu utilizaria nessa estratégia. Então vamos lá, vou fechar aqui. Beleza, aqui já passei. Bom, essa é essa segunda imagem que ele passou,
Eu peguei aqui no gráfico, é exatamente a mesma operação que ele marcou lá, aquela vela forte de engolfo. A entrada seria aqui, o stop acima da máxima e o TP aqui duas vezes o tamanho do stop, teria dado o TP aqui. Usando as filtragens, eu vou mencionar aqui se eu entraria ou não. No caso dessa operação, o que eu faria? Bom, vamos lá, eu comentei no início do vídeo que eu utilizaria price action e, em alguns casos, retração de FIBO. O que eu faria aqui? Bom, ele opera mais M15 e M30. Eu acho que é de extrema importância, não importa a estratégia que a pessoa utiliza, se for uma estratégia técnica, dela tá analisando times maiores, né? No caso aqui, por exemplo, vamos subir aqui para H1. Então o ponto de entrada seria aqui. Vou voltar um pouco antes para ver o que aconteceu. Bom, ó, a gente tem aqui, lembrando que o sinal foi aqui. Então antes disso, daqui para trás, o que aconteceu antes, a gente tem aqui o quê? O mercado veio, testou esse fundo, voltou, testou esse fundo, voltou, testou esse fundo, voltou, testou esse fundo e ameaçou voltar. Então a gente vê que aqui é uma região de suporte importante. É uma região onde tá tendo briga aí e por enquanto os compradores estão ganhando. Quando o preço bate aqui, os compradores jogam para cima. O preço bate aqui, os compradores jogam para cima. Então é uma região que eu acho que é interessante marcar. Então joga aqui uma linha marcando essa zona, essa região. E aí o que aconteceu? O mercado veio testar novamente, né? Veio 1, 2, 3, 4 e aqui ficou por algum tempo, por algumas horas aqui, testando essa região até que conseguiu fazer um rompimento. Então, como conseguiu fazer o rompimento, o que a gente espera? Que o mercado agora continue caindo, a não ser que seja um rompimento falso. O mercado às vezes ele faz aqui um rompimento e depois volta, fazendo um rompimento falso, que não foi o caso, aqui ele rompeu e continuou caindo. Aí a gente baixa aqui para M30, ó como fica mais visível. Ó. Então as linhas indicando tendência de queda. Aqui a gente sabe que é uma região de briga por parte aí dos compradores. Os compradores geralmente entram nessa região. E nessa última tentativa não conseguiu. O mercado fez um rompimento. O mercado fez um rompimento, fez uma retração e perna de continuação. Passou a mínima do rompimento. Fez nova retração. Então deu aí uma continuação do movimento após romper esse suporte. Então eu achei válido a entrada aqui nesse caso, devido a isso. O mercado acabou de romper uma região de suporte e passou a ser uma região de resistência, onde o mercado rompeu, testou, respeitou e continuou caindo, seguindo aí a tendência que ele havia formado aí ao romper esse suporte. Olhando no H4 também, a gente vê que está numa tendência também de queda no H4, queda, retração, ficou aqui um tempo, a gente pega até aqui agora no H4, tá vendo como é importante olhar times maiores? No H1 eu vi só essa região aqui, agora olhando no H4 a gente vê que pode até estender essa linha, aqui ó, pegando esses outros dois fundos, então aumentou ainda mais a credibilidade desse suporte. O suporte aí vinha já há algum tempo, por separador aqui de semanas, ó. Veio aqui, cada linha dessa é uma semana, veio aqui essa semana, na semana seguinte testou e respeitou, na semana seguinte testou e respeitou, só foi romper na outra, ficou aí praticamente um pouco mais de 2 semanas respeitando essa região. Então foi a mínima aí de 3 semanas, foi a mínima dessa semana, a mínima dessa e a mínima dessa. Conseguiu romper só na outra semana. Então é um suporte muito importante. Perdeu esse suporte, a tendência é que o mercado caia bastante. E tendência de queda aqui no H4. Sobre o TP, que ele colocou ali nas regras, cadê aqui as regras? O TP, que ele usa 2 vezes o tamanho do stop. Eu particularmente, não tô falando se é certo, o que é certo, o que é errado. Na minha visão, no meu ponto de vista,
Eu não gosto de usar uma regra para TP fixa assim, engessada. Ah, se eu colocar 40 de stop, eu vou usar 80 de TP. Ah, se eu colocar 25 de stop, eu vou usar 50 de TP. Ou 1 para 1, a pessoa, eu vou sempre usar 1 para 1, ou vou sempre usar 1 para 1,5. Enfim, eu não gosto de uma regra desse tipo porque às vezes aquela situação que o mercado que tá apresentando naquele momento tá te oferecendo um TP maior ou tá te oferecendo um TP menor. Então você tem que se ajustar ao que o mercado está lhe oferecendo naquele momento. Às vezes, eu vou colocar um stop de 80, mas o mercado ali, se ele vai andar, por exemplo, 50 pips, seu TP é 80, ele vai andar 50 e depois que ele andou 50, ele chegou numa região de suporte ou resistência muito importante, que provavelmente ele vai bater e voltar. Aí você vai deixar de ganhar 50 porque você queria 80. Então você tem que saber identificar esses pontos. No caso aqui, deixa eu voltar. Se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente vê que uma outra região importante, ó, é aqui. Então vamos marcar essa região aqui também. Deixa eu pegar aqui aqui, vamos puxar uma linha aqui, ajustar aqui certinho. Então pegando aqui essa região, um suporte, um suporte, um suporte importante. O mercado rompeu esse, a expectativa passa a ser o quê? Que ele vai buscar e testar o próximo. E foi justamente o que aconteceu. Ele bateu aqui, voltou, chegou a romper e depois voltou aqui agora. Então, o ponto ideal seria, no meu ponto de vista, para ser mais conservador, seria próximo da próxima, perto aí, um pouco acima da próxima região de suporte. Que é justamente, no caso aqui desse exemplo, deixa eu voltar aqui para a operação. No caso aí dessa operação, deu bem exatamente no mesmo ponto, né? Coincidiu que a entrada foi aqui, o stop aqui, acima da vela, e o TP 2 vezes maior. Então deu bem exatamente onde eu também colocaria, mas não porque é 2 vezes o stop, é porque é um pouco acima do suporte, do próximo suporte importante. E após o mercado romper esse, a tendência é que ele venha buscar esse e tem aí uma certa dificuldade de romper, que foi o que aconteceu, que foi notícia. Depois no fim ele até conseguiu romper, mas ele deu um pouco de trabalho. Aqui ó, ficou um bom tempo aqui batendo, conseguiu romper, mas depois acabou voltando também, né? Então fez aí um rompimento falso. Então eu usaria essa regra de TP, não um TP fixo. 2 vezes o stop, uma vez o stop, 1,5 o stop. Eu não usaria. Você pode ter uma referência, eu vou tentar utilizar sempre 2 vezes o stop. Mas dessa vez o mercado tem aqui um suporte bem importante aqui. Eu não vou colocar o TP aqui, eu vou colocar o TP aqui. Claro que vai haver às vezes aí que o mercado vai bater aqui e ir lá buscar, você vai, poxa, se eu tivesse deixado, mas também vai ter às vezes que ele vai bater aqui, voltar tudo e pegar seu stop aqui, ou fechar no 0 a 0, enfim. Tem que ter, as decisões, no meu ponto de vista, tem que ser tomadas com vista técnica, né? Com falar, por que você tem que ter um motivo, por que eu vou colocar aqui? Por causa disso. Tem que saber identificar ali os motivos. Vamos ver aqui algum outro exemplo. Deixa eu só apagar essas linhas. Essa e essa. Vou pegar aqui um outro exemplo que eu separei. Bom, aqui o mercado tá dentro das regras que ele passou, né? As linhas apontando para cima nesse caso, né? Então a gente vai procurar uma compra, tendência se for iniciando aí uma tendência de alta, né? As linhas se cruzaram e começaram a ficar paralelas e indicando aí o início de uma provável tendência de alta. O mercado então ele fez aí alta, retração, alta, retração, alta, retração, enfim, ele ia procurar as entradas quando o mercado fizesse retração. Vamos lá. Aqui nesses dois exemplos, o mercado fez uma alta, uma retração, e aqui também. Deixa eu dar um zoom.
formando um martelo aqui e depois um martelo aqui. Então eu entraria nessas duas operações com lá os 3 pips acima da máxima e aqui também os 3 pips acima da máxima. Outro ponto importante que tem aqui, se a gente puxar aqui essa perna de alta, deixa eu colocar num time menor, que acho que fica mais visível. Aí, aqui. Esse movimento de alta, o mercado vinha alta, retração, alta, a retração ficou aqui entre 50 e 61 de Fibo, tanto aqui quanto aqui também, ficou aí na mesma região. Então é uma leitura, uma regra que eu gosto de utilizar. Pegar movimento, quando eu estou procurando uma entrada numa perna de retração, eu procuro para ver se o mercado vai fazer a perna de alta, se vai fazer a perna de retração na região de 50 a 61 e a partir daqui começar a querer voltar. Eu costumo usar isso como filtragem para estar entrando nas minhas operações. Outro ponto aqui. Vamos lá, vamos para times maiores. Bom, falei dos martelos. Se a gente olhar aqui a tendência, pegar linhas de tendência também. Peraí, deixa eu voltar no M30. Esse fundo, esticar a linha. Então, o mercado testou aqui. Os 2 fundos de referência. Quando o mercado fez outro movimento de alta, retração bem próximo da linha, retração em cima da linha, então são pontos de referência também, suportes importantes, utilizar linhas de tendência. Claro que as médias móveis também têm, além de indicar a tendência, deixa eu trocar a cor aqui, além de indicar a tendência, elas também servem como regiões de suporte e resistência. Mas eu gosto de utilizar bastante linhas de tendências traçadas manualmente. Né? Pega aí uma linha, pega 2 fundos, ou no caso, se for uma tendência de queda, pega 2 topos e faz aí essa filtragem. Outro ponto aqui, vamos para times maiores. Vamos marcar as regiões, suporte e resistência. Aqui ó, tem um suporte. Aqui tinha uma resistência. Bom, ó, aqui já até mostra, ó. Marquei os 2 o suporte e a resistência próximo que tinha ali. O que a gente tem aqui? Suporte, suporte, suporte. O mercado fez o rompimento. Veio testar como resistência e rompeu de novo. Então não respeitou essa região como resistência. E foi bem ali no... Deixa eu alterar até a cor aqui das linhas. Para ficar mais visível. Então, nesta operação, eu acho válido entrar, né, seguindo com as regras. Vou voltar aqui para M30, com as regras que ele me passou, né, as linhas para cima, no caso para uma compra. O mercado fazer uma retração, fazer um padrão de candle. Ele fez aqui, fez um martelo aqui e aqui. E além disso, temos aqui uma região de resistência que o mercado acabou de romper. O mercado acabou de fazer o rompimento e veio testar como suporte, então dando aí mais força para a entrada. E nesse caso o TP eu colocaria na próxima região de resistência, aqui, ó, que é onde eu marquei aqui esse topo, quando o preço poderia bater e voltar. E a gente vê que o mercado o preço ele subiu. Bateu, chegou até a respeitar um pouquinho, mas depois rompeu. Acontece. Mas se você quiser ser mais conservador, no meu caso, eu colocaria o TP aqui. Então a entrada seria ou aqui. Se caso, no momento que deu essa entrada eu não estava acompanhando, mas deu uma logo em seguida.
na mesma região, aqui ou aqui. O stop seria aqui ou aqui também, tanto faz. Então aqui, mesmo sem seguir a regra de 2 vezes lá, creio que daria. Vamos puxar aqui para ver. Ó, uns 20 pips de stop. Ó, tá dando até um pouco mais, tá dando 50 ao invés de 40. Tá dando 2 vezes e meia. Então a regra, eu particularmente não utilizaria aquela regra que ele menciona de usar sempre 2 vezes. Aqui no caso deu 2 vezes e meia, às vezes vai dar um pouco menos, vai dar 1,5, às vezes vai dar 2. Enfim, usaria o TP com análise técnica. Né? Para achar o ponto, usaria a análise técnica e não uma regra simples de matemática de falar 2 vezes o stop. Vamos aqui só por mais um exemplo. Aqui do lado já separei também um outro exemplo. Deixa eu deletar aqui, alterar a cor. Aqui, bom, aqui também o mercado fez aí uma perna de alta, esperaria uma correção na primeira média, na de 20. O mercado corrigiu, fez aqui uma vela de duas, na verdade, de indecisão, né, mostrando briga aqui nessa região, e depois fez uma vela aqui de impulsão que quase engoliu a vela anterior. Então creio que aqui seria um ponto de entrada um pouco acima. Vou ter aqui um pouco acima nessa região mais ou menos, stop aqui, e o TP lá no olho aqui mais ou menos, seria mais ou menos aqui o TP. Seria mais ou menos aqui. Entraria nessa operação? Nesta aqui não. Mesmo dando certo, a gente vendo aqui que o mercado, se tivesse entrado aqui um pouco acima dessa vela, aqui mais ou menos, ó, stop um pouco abaixo, uns 17 de stop, 2 vezes dá 34, deu até aqui 40, então teria pego o TP tranquilamente. Eu não entraria, porque por alguns motivos. O mercado está muito esticado. Ele não fez, ele começou a subir, praticamente só subiu, não fez nenhuma correção um pouco maior, como por exemplo aqui, que ele fez uma correção um pouco maior, né, que até bagunçou aqui as linhas, né, que é a tendência definida de alta, mas o mercado bem esticado. Outro ponto é que, se a gente olhar, vamos aqui, H4, marcar aqui as regiões. Bom, marcar aqui. Tem mais alguma? Tem aqui. O que foi aqui resistência, foi suporte aqui no passado, que é aquela mesma que eu marquei da primeira operação que eu expliquei no vídeo, aqui da primeira operação, esse suporte. Bom, aqui para baixo não precisa marcar, porque a entrada foi lá para cima. Ó, aqui tem uma resistência do H4. Ver se dá para ver no M30. Dá também, ó. Aquele primeiro suporte que eu marquei da primeira operação. Suporte, 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 suporte. O mercado rompeu. A partir do momento que ele faz o rompimento, ele passa a ser uma região de resistência. E veio testar de novo. É uma região de resistência importante. Então, se a gente voltar aqui onde deu o sinal, que o mercado deu o sinal bem em cima. Então o preço ele veio testar resistência, fez uma retração e deu sinal aqui. Eu particularmente não entraria por causa dessa região aqui, que é aqui a probabilidade maior. Aqui no caso o mercado rompeu, né, fez o rompimento, mas eu creio que a probabilidade maior é que o mercado respeite essa região e comece a cair, mesmo que ele não faça uma reversão de tendência, vire uma tendência de queda. Ele pode
como é uma resistência, uma região forte de resistência, ele pode bater aqui, fazer uma retração para depois tentar fazer um rompimento, né? Ele pode não ter, né, na maioria das vezes ele não vai ter forças para romper logo de cara, logo já chegar e fazer o rompimento. No entanto que ele fez o rompimento e depois até voltou aqui a trabalhar abaixo e agora se encontra aqui nessa região, tá? Aqui em bem indeciso o mercado. Então eu não entraria nessa operação devido a essa resistência, que é uma resistência importante, não é uma resistência de M5, de M15, é uma resistência de H4 que a gente viu lá que foi a mínima. Quando ela era um suporte, ela ficou por 3 semanas, né, sendo a mínima da semana, então é uma região de briga, é uma região importante. Então eu levaria isso em conta para não entrar nessa operação. Então seria uma filtragem. Ah, deu certo? Deu. Mas do meu ponto de vista, a chance de dar errado é maior. A probabilidade de tomar um stop aqui seria maior. Vai haver as vezes que vai dar certo, mas neste caso eu creio que na maioria das vezes vai dar errado neste exemplo. Ok? Para finalizar, vamos só mais uma. Deixa eu apagar aqui. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, tem uma linha que eu tinha deixado aqui. Vou marcar os pontos de suporte e resistência. H4, tem aqui um suporte. Região de resistência. Aqui outra resistência. Beleza, acho que já está o suficiente. Vamos baixar aqui para M30. Cadê a linha? Aqui. Bom, tem os requisitos aí das regras que ele passou? Tem. Vamos lá. As médias viradas para baixo. Tendência definida, paralelas aqui. Tendência de queda definida. O mercado fez uma queda, fez uma retração na média de 20. Fez aqui um martelo, na verdade praticamente 2 martelos aqui na região. Entraria abaixo da mínima. A entrada seria mais ou menos aqui, uns 3 pips abaixo da mínima. Stop acima, TP 2 vezes o tamanho do stop. Daria mais ou menos no olho aqui, mais ou menos aqui. Teria dado certo, tranquilo. Filtrando, passando pela uma filtragem para ver se entraria ou não nessa operação. Vamos ver o que aconteceu antes disso, o que o mercado fez antes disso, o que a gente tem aqui de leitura do mercado. Bom, o mercado, a gente marcando ali os suportes, a gente vê que nessa dentro aqui não tem nenhum suporte, resistência tão importante, né, que a gente não verificou, que a gente verificou lá no H4, a gente identificou essa resistência e esse suporte, né? Aqui no meio não encontramos nada. Então, não tem aí nenhum suporte que pode segurar uma possível queda. Pelo menos não um suporte tão importante que a gente identifica aí num H4, num diário, ou talvez até num H1. Outro ponto aqui. Puxar uma média móvel aqui, ó. O mercado tinha formado um canalzinho de alta aqui e acabou de perder, fez o rompimento do canal, fez aqui o rompimento, fez um pullback e uma perna de continuação, indicando que o mercado vinha em uma tendência de alta e perdeu o canal de alta e começou uma tendência de baixa. As médias estavam em tendência de alta e se cruzaram aqui e viraram ao contrário, indicando aí o início de uma provável tendência de queda. Se a gente pegar aqui essa região, não é tão importante quanto as outras, mas a gente pode marcar esse suporte aqui, ó. O mercado fez essa perna de alta, retração no início do canal, formando aí uma região de suporte, que o mercado veio a respeitar aqui também, e acabou de fazer aí o rompimento, retração, dando aí o sinal. Então são leituras que a gente faz do preço, o
analise o que aconteceu antes, o que o preço fez antes, procura para ver se não tem nenhum, no caso aqui de uma venda, se não tem um suporte muito próximo que o mercado pode bater e voltar, pegando o stop, ler o que o mercado fez antes aqui, ele vinha numa tendência de alta e perdeu o canal de alta, ele acabou de romper o canal de alta, fez o rompimento dessa mínima, desse suporte aqui embaixo. Então são tudo questões, são pontos aí que são válidos para estar analisando. Vamos ver mais alguma outra coisa aqui. Aqui uma filtragem, o mercado fez aqui uma perna de queda, fez a retração dando o início aí de uma venda, colocar num time um pouco menor. Eu gosto de utilizar, quem acompanha as análises que eu faço durante o final de semana, eu gosto de utilizar o que eu chamo de filtro. Eu pego, por exemplo, ali eu estava procurando a entrada no M30. Eu baixo sempre um time, puxo uma linha de tendência, no caso aqui para uma venda eu puxo uma LTA, se for uma compra eu puxo uma LTB, que eu uso como referência para estar filtrando. Eu só vou entrar quando o mercado perder essa linha. Então eu coloco aqui, volto no M30 e espero o mercado romper essa linha. É uma forma de estar filtrando, porque pode ser que pode acontecer que o mercado fez o rompimento aqui do suporte, começou a fazer a retração, ainda não é momento de entrar com uma venda, e o mercado continua respeitando a linha e volta, caracterizando aqui um rompimento falso. Então, só entrar quando o mercado fazer o rompimento da LTA, do filtro. Aí, a partir daí sim, que a expectativa é que o mercado continue caindo, porque ele acabou de romper aqui uma linha de tendência num time menor. Deixa eu só deletar aqui. E o TP, eu colocaria onde? Na próxima região de suporte. A entrada foi aqui, colocaria mais ou menos um pouco acima aqui dessa região, que seria mais ou menos aqui, que é onde pegou também. Seguindo a regra lá que ele falou, entrando mais ou menos aqui, o stop, nossa, tá bem curto o stop aqui, arredondar para 10, então o TP seria 20, seria mais ou menos aqui. No caso aqui, ó, colocando o TP mais ou menos aqui, um pouco acima dessa região, 40, uns 40, 4 vezes mais o stop loss. Então aqui deu 4 vezes mais o stop loss. Vamos ver aqui, não tem, ó, tá vendo? Poderia usar esse fundo como referência? Poderia também. Deixa eu colocar uma linha aqui para ver onde dá. Ó, mesmo assim, ó, colocando 10 de stop, daria os 20 de TP. Poderia ser aqui também, para ser mais conservador, pegando esse fundo aqui. Mas eu usei como referência aquele lado H4, que eu acho que é mais importante, ó, esse aqui. Aqui. E o mercado veio testar e depois subiu, tá vendo? Bom, então é isso. Fica aí as dicas utilizando... Cadê a última? Aqui. Utilizando Price Action, retração de Fibo. Se a gente puxar aqui, vou voltar aqui para M15. Ó, o mercado ele veio testar, respeitou, fez o rompimento, retração e depois caiu. A gente pegar essa perna do rompimento aqui. Ó, perna de rompimento, retração, ó, bem entre 50 e 61 e depois perna de continuação. Então aqui deu também dentro do Fibo aí, deu certinho. O mercado veio testar, respeitou, conseguiu romper, voltou, testou como resistência e caiu. Então, nessa operação eu também entraria nas regras ali da estratégia dele, com essa filtragem aí para ter mais certeza do que provavelmente essa operação vai buscar o TP. Bom, então é isso, são essas as regras que eu gosto de estar utilizando
nas operações que eu faço, eu utilizo bastante regiões de suporte e resistência, né? Quem acompanha aí as análises do final de semana sabe disso. Bastante região de suporte e resistência horizontal e bastante linha de tendência e bastante fibo. E as leituras de vela. Outro ponto importante, né, que eu falei que eu utilizo lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui os martelos em regiões de suporte e resistência. É muito importante você, se você for utilizar a leitura de vela, você saber identificar essas velas em pontos importantes, né? Não adianta nada ter um martelo solto no meio de um movimento, no meio de uma perna de queda, se o martelo não tiver num suporte, não tiver numa resistência. Ele não tem força praticamente nenhuma se ele estiver solto no meio de um movimento. Então você tem que saber identificar, procurar em regiões importantes. Ó, que exemplo aqui, ó. A gente sabe que aqui tem um suporte, que a gente analisou lá na H4. O mercado veio testar, fez um baita de um martelo e disparou para cima. Aí sim é válido você procurar um martelo. Não procurar em... Aqui, por exemplo, no meio de um movimento, o suporte está aqui embaixo, ó. Tem um martelo aqui, vai subir? Provavelmente não, o suporte está aqui embaixo. Ele teria que formar esse martelo aqui. Aí sim ele teria mais validade, teria mais força. Ok? Então é isso, espero que tenha ajudado. Espero que você possa aí utilizar essas dicas para estar melhorando aí filtrando as entradas, né, para tentar melhorar o nível de acerto, né? Com isso você vai deixar de entrar em algumas operações, mas eu acredito que você vai entrar menos, mas só que vai acertar mais, a porcentagem de acerto vai ser maior, né? O que eu sempre costumo dizer é que nas operações no mercado a gente tem que procurar qualidade e não quantidade, né? Melhor você fazer 3 operações no mês inteiro. Eu só fiz 3 operações esse mês, mas as 3 deram TP, do que você fazer 10, fazer 20, 50 e errar a maioria. Então no fim do mês você vai estar no prejuízo. Então busque sempre por qualidade e não quantidade, né? Tente filtrar ao máximo as suas entradas para tentar pegar sempre ali as mais certeiras. Claro que mesmo fazendo isso vai ter vezes que você vai tomar stop, é normal, não tem como acertar 100% das vezes, mas o seu nível de acerto vai ser maior do que, você vai acertar mais do que errar, né? E no final ali na somatória de todas as operações que você fez, você vai estar no positivo. Beleza? Depois que eu mudei isso no meu mindset, eu comecei antigamente, alguns anos atrás, eu tinha esse problema de querer fazer operações todos os dias, procurar operações todos os dias, começava a forçar operações só para não passar um dia sem operar, e isso só fazia que no longo prazo só fazia eu perder dinheiro, porque eu começava a inventar desculpas para entrar, né? Hoje é o contrário, eu começo a inventar desculpas para não entrar, né? Se eu vejo ali, eu faço essa filtragem, se eu vejo que não está dentro das regras da minha filtragem, eu não entro. E antigamente eu ficava procurando motivos para entrar e antigamente eu perdia, né? Hoje, de um tempo para cá, eu estou bem consistente. O último mês que eu fechei negativo foi fevereiro do ano passado, então faz já mais de um ano que eu não fecho nenhum mês negativo. Teve meses aí que eu fechei próximo do 0 a 0, mas negativo eu não fecho nenhum mês já faz mais de um ano. Então foi essas mudanças de pensamento aí que me ajudaram a alcançar aí uma certa consistência. Ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Fique à vontade aí para compartilhar em grupos de Facebook, WhatsApp, aí em grupos de mercado financeiro que você acompanha, para estar ajudando outras pessoas também e, claro, ajudando a divulgar o canal. Deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição para estar acompanhando aí. Um forte abraço e até mais.